Outubro de 1907. A cidade de Nova York está à beira do abismo. O pânico varre Wall Street. Bancos que pareciam indestrutíveis fecham suas portas, um após o outro. Milhares de pessoas perdem as economias de uma vida inteira em questão de horas. A bolsa de valores despenca, o crédito congela. A economia americana, a mais poderosa do mundo, está em queda livre e não há ninguém no comando. O governo não tem um banco central. O presidente Theodore Roosevelt está de mãos atadas. A nação inteira prende a respiração, esperando o colapso total. É nesse momento de caos absoluto que todos os olhos se voltam para um único homem. Não um presidente, não um general. Um banqueiro. Um homem cujo poder privado superava o poder público do próprio país. Seu nome era John Pierpont Morgan, e ele estava prestes a tomar o destino da América em suas próprias mãos. Para entender como um cidadão comum pôde se tornar o socorrista de última instância de uma nação, precisamos voltar no tempo. A América do final do século XIX e início do século XX era uma terra de contrastes extremos. A Era Dourada, como foi chamada, viu a ascensão de indústrias colossais e fortunas inimagináveis. Ferrovias cruzavam o continente, fábricas de aço mudavam a paisagem e a eletricidade começava a iluminar as cidades. Mas por baixo dessa fachada de progresso, a economia era um barril de pólvora. O sistema financeiro era instável, propenso a pânicos e crises recorrentes. Crucialmente, os Estados Unidos eram uma das poucas grandes nações sem um banco central, uma instituição que pudesse injetar dinheiro no sistema para evitar desastres. Nesse vácuo de poder surgiram os titãs financeiros, homens como Andrew Carnegie, John D. Rockefeller e, acima de todos, J.P. Morgan. Eles não apenas construíram impérios industriais, eles se tornaram o próprio sistema. A dinastia Morgan não começou do nada. O pai de Pierpont, Junius Spencer Morgan, era um banqueiro de sucesso em Londres, o centro financeiro do mundo na época. Foi lá que o jovem J.P. Morgan aprendeu as regras do jogo. Ele não foi um gênio inventor ou um inovador de produtos. Sua genialidade residia em outra coisa: a organização. Morgan via o caos do capitalismo americano com sua competição feroz e destrutiva e enxergava uma oportunidade de impor ordem, sua ordem. Desde cedo, ele entendeu que o verdadeiro poder não vinha de criar algo novo, mas de controlar tudo o que já existia. Ele não queria apenas participar do jogo, ele queria ser o dono do tabuleiro. Essa ambição, forjada nas sofisticadas casas bancárias de Londres, logo seria liberada com força total na economia selvagem dos Estados Unidos. O primeiro grande teste de Morgan veio durante a Guerra Civil Americana. Enquanto a nação se dividia, Morgan viu uma oportunidade de lucro. Em um episódio controverso conhecido como o Hall Carbine Affair, ele financiou a compra de 5.000 rifles obsoletos do arsenal do exército por $3,50 cada, e os revendeu de volta para um general em campo por $22 cada. Os rifles eram defeituosos, conhecidos por arrancarem os polegares dos soldados que os disparavam. Morgan foi investigado pelo Congresso, mas nunca condenado. O incidente, embora pequeno em sua carreira, revelou uma característica essencial de seu caráter: uma busca implacável pelo lucro e uma linha tênue entre a astúcia financeira e a exploração. Ele aprendeu uma lição valiosa. Em tempos de crise, as fortunas não são apenas ganhas, são tomadas. Após a guerra, a reputação e a influência de Morgan cresceram exponencialmente. Sua firma, a J.P. Morgan e Companhia, tornou-se a ponte principal entre o capital europeu e a insaciável sede de investimentos da América. Ele financiou a expansão das ferrovias, o setor mais vital e caótico da época. As ferrovias eram notórias por suas guerras de preços suicidas e pela construção de linhas redundantes, levando a falências constantes. Morgan interveio. Ele convocava os presidentes das ferrovias rivais para reuniões em seu iate, o Corsair, e os forçava a entrar em acordos. Ele consolidava empresas, eliminava a concorrência e colocava seus próprios homens nos conselhos de administração para garantir o cumprimento. Este processo ficou conhecido como morganização, a imposição de ordem e monopólio em nome da eficiência e, claro, do lucro estável para seus investidores. O poder de Morgan atingiu um nível nacional em 1895. O Tesouro dos Estados Unidos estava à beira da insolvência. Décadas de política monetária instável haviam esgotado as reservas de ouro do país. O governo estava prestes a dar um calote em sua dívida, um evento que teria destruído a credibilidade da nação no cenário mundial. Em desespero, o presidente Grover Cleveland convocou J.P. Morgan à Casa Branca. Em uma reunião dramática, Morgan organizou um sindicato de banqueiros para fornecer mais de $65 milhões em ouro, diretamente ao Tesouro americano. Em troca, eles receberam títulos do governo com um desconto generoso, que mais tarde venderam com um lucro enorme. Morgan salvou o crédito dos Estados Unidos, mas a um preço. A América aprendeu uma dura lição. Seu governo era dependente da boa vontade de um único banqueiro. Com o status de salvador da nação, Morgan se voltou para sua maior ambição, a indústria.
Ele acreditava que a competição era um pecado. Seu objetivo era criar gigantes industriais que dominassem seus mercados por completo. Ele aplicou sua fórmula de morganização em dezenas de setores. Sua obra-prima foi a criação da US Steel em 1901. Ele intermediou a fusão da Carnegie Steel Company de Andrew Carnegie com várias outras empresas siderúrgicas. O processo foi uma negociação épica entre os dois homens mais poderosos da América. O resultado foi a primeira corporação do mundo a valer mais de $1 bilhão, controlando cerca de 2/3 de toda a produção de aço do país. J.P. Morgan não estava mais apenas financiando a indústria, ele a estava construindo e controlando. O domínio de Morgan se estendia muito além do aço e das ferrovias. Ele desempenhou um papel fundamental na formação da General Electric, consolidando as invenções de Thomas Edison em um império elétrico. Ele controlava companhias de navegação transatlânticas, empresas de comunicação como a AT&T e gigantes da manufatura como a International Harvester. No início do século XX, estimava-se que os parceiros da J.P. Morgan e companhia ocupavam mais de 100 diretorias nas maiores empresas da América. Era uma teia de influência que tocava quase todos os aspectos da vida americana. Se você andasse de trem, usasse eletricidade ou comprasse um produto de aço, era provável que uma parte do seu dinheiro acabasse no cofre de Morgan. Seu poder era sistêmico e quase absoluto. Esse poder imenso, no entanto, gerava medo e ressentimento. Políticos como Theodore Roosevelt começaram a se preocupar com o poder desenfreado dos trusts, os enormes conglomerados industriais que Morgan ajudou a criar. Roosevelt, o caçador de trusts, iniciou uma campanha para quebrar esses monopólios. Em 1902, o governo processou a Northern Securities Company, uma gigante ferroviária criada por Morgan sob a nova lei antitrust. A Suprema Corte decidiu a favor do governo, ordenando a dissolução da empresa. Foi uma derrota chocante para Morgan, que teria dito a Roosevelt: "Se tivermos feito algo errado, mande seu homem ver meu homem e eles podem consertar isso." Ele não conseguia conceber que o governo pudesse interferir em seus negócios. A batalha entre o poder público e o poder privado de Morgan havia começado. Apesar do revés, a influência de Morgan permanecia inabalável, e o destino logo lhe daria a chance de provar, mais uma vez, que a América precisava dele. O palco estava montado para o pânico de 1907. A crise começou com uma tentativa fracassada de especuladores de manipular o mercado de ações de uma empresa de cobre. Quando o plano falhou, o banco que o financiou, o Knickerbocker Trust, enfrentou uma corrida de saques. A desconfiança se espalhou como fogo. Ninguém sabia quais bancos estavam seguros. As pessoas corriam para sacar seu dinheiro, criando uma profecia autorrealizável de colapso. O sistema financeiro de Nova York, e por extensão dos Estados Unidos, começou a desmoronar. A cidade estava paralisada pelo medo. E mais uma vez, não havia banco central para intervir. Com Washington impotente, a responsabilidade caiu novamente sobre os ombros de J.P. Morgan, agora com 70 anos. Ele transformou sua icônica biblioteca na Rua Madison em um centro de comando de crise. Dia e noite, ele convocou os presidentes dos maiores bancos de Nova York para reuniões de emergência. A situação era desesperadora. A Bolsa de Valores de Nova York estava prestes a fechar por falta de fundos para liquidar as negociações. Morgan agiu com a autoridade de um general em campo de batalha. Ele auditou os livros dos bancos em dificuldades, decidindo quais seriam salvos e quais seriam deixados para falir. Ele era o juiz, o júri e o executor do sistema financeiro americano. Sua palavra era lei, pois a única alternativa era o caos completo. O momento mais dramático ocorreu em uma noite de sábado. Morgan convocou os presidentes dos trusts, os mais relutantes em cooperar, para sua biblioteca. Ele os apresentou a um plano de resgate que exigia que eles contribuíssem com milhões de seus próprios fundos para salvar seus rivais mais fracos. Eles hesitaram. A lenda conta que Morgan, sentindo a hesitação, trancou as portas da biblioteca, se recusando a deixá-los sair até que chegassem a um acordo. Ele os manteve lá por horas, usando sua imensa força de vontade e reputação para forçar um consenso. No final, exaustos, eles cederam. Eles assinaram o acordo que injetaria a liquidez necessária para salvar o sistema. Morgan, sozinho, havia evitado o colapso da economia americana. Ele não parou por aí. A própria cidade de Nova York estava à beira da falência, incapaz de pagar seus funcionários. Morgan organizou outro sindicato para levantar os $30 milhões necessários para manter a cidade funcionando. Ele também interveio para salvar a Moore e Schley, uma das maiores corretoras de Wall Street, que estava prestes a quebrar, o que teria desencadeado uma nova onda de pânico. Para fazer isso, ele facilitou a aquisição de sua principal participação acionária, a Tennessee Coal, Iron and Railroad Company, por sua própria gigante, a US Steel. A transação precisava da aprovação do presidente Roosevelt, que a concedeu relutantemente, temendo as consequências de uma recusa. Morgan, mais uma vez, usou a crise para fortalecer seu próprio império. Quando a poeira baixou, a América respirou aliviada.
J.P. Morgan foi saudado como um herói, o homem que, com coragem e determinação, havia salvado a nação. Mas por baixo dos elogios havia um profundo desconforto. A crise de 1907 revelou uma verdade alarmante. A saúde econômica dos Estados Unidos dependia da vontade e dos recursos de um único indivíduo privado. E se Morgan tivesse decidido não intervir? E se ele estivesse doente ou fora do país? E se seus interesses não se alinhassem com os interesses do público? A ideia de que um homem detinha tanto poder sobre o destino de milhões era, para muitos, inaceitável e perigosa. O salvador da pátria começou a ser visto como uma ameaça à própria democracia. A reação contra o poder de Morgan foi inevitável. O pânico de 1907 foi o catalisador final para uma reforma financeira que vinha sendo discutida há décadas. Políticos e o público em geral concordaram que o país não poderia mais se dar ao luxo de depender de um banco central de um homem só. Em 1908, o Congresso aprovou a Lei Aldrich-Vreeland, que estabeleceu uma comissão para estudar o sistema bancário americano e europeu e propor uma solução. Essa comissão, liderada pelo senador Nelson Aldrich, um aliado próximo de Morgan, lançaria as bases para a criação de uma nova instituição. Uma instituição projetada para fazer o que Morgan fizera, mas sob controle público. Antes que essa reforma pudesse ser concluída, Morgan enfrentaria seu último grande desafio, um acerto de contas com o governo. Em 1912, o Congresso formou o Comitê Pujo para investigar o chamado Money Trust, um suposto monopólio de crédito controlado por um pequeno grupo de financistas de Wall Street, com J.P. Morgan em seu centro. Morgan foi convocado a testemunhar. Sentado diante dos legisladores, o velho titã, já com a saúde debilitada, defendeu suas ações. Ele argumentou que o caráter, e não o dinheiro, era a base do crédito. Ele insistiu que suas ações visavam sempre estabilizar e fortalecer a economia, não controlá-la para ganho pessoal. Sua defesa foi poderosa, mas o veredito público já estava selado. O Comitê Pujo concluiu que o poder financeiro estava, de fato, perigosamente concentrado nas mãos de poucos. O testemunho de Morgan no Comitê Pujo foi seu canto do cisne. Ele morreu alguns meses depois, em março de 1913, enquanto viajava pela Itália. Sua morte marcou o fim de uma era. No final daquele mesmo ano, o presidente Woodrow Wilson assinou a Lei da Reserva Federal. O Federal Reserve System foi criado, uma instituição que finalmente deu aos Estados Unidos um banco central permanente. A ironia é gritante. A maior legado de J.P. Morgan, o maior defensor do poder privado, foi a criação de uma das mais poderosas instituições governamentais do mundo. O sistema foi criado precisamente para que nenhum homem, nunca mais, pudesse acumular o tipo de poder que ele possuía. A fortuna de Morgan, quando revelada, chocou o público, mas não da maneira que se esperava. Ele deixou um patrimônio estimado entre 60 e 80 milhões de dólares, uma quantia imensa para a época, mas muito menor do que a de industriais como Rockefeller ou Carnegie. John D. Rockefeller teria comentado, e pensar que ele nem era um homem rico. Isso revelou uma verdade fundamental sobre Morgan. Seu objetivo final não era apenas a riqueza, era o controle, o poder. Ele preferia ser o banqueiro de homens ricos a ser o homem mais rico. Sua fortuna não estava apenas em seus cofres, mas na vasta rede de empresas que ele comandava e na influência que exercia sobre toda a economia. Então, como devemos julgar J.P. Morgan? Ele foi um herói ou um vilão? Um capitão da indústria ou um barão ladrão? A verdade é que ele foi ambos. Ele era um produto de seu tempo, uma era de capitalismo desenfreado e vácuo regulatório. Suas ações para estabilizar a economia em momentos de pânico provavelmente salvaram inúmeras empresas e indivíduos da ruína. Ele impôs uma ordem necessária em indústrias caóticas, criando eficiências que ajudaram a impulsionar o crescimento econômico americano. Ele não quebrou as regras do jogo. Em muitos casos, ele as escreveu. Ele era a personificação do poder do capital, em sua forma mais pura e concentrada, para o bem e para o mal. Por outro lado, o poder que ele acumulou era fundamentalmente antidemocrático. Ele esmagou a concorrência sem piedade, criando monopólios que podiam ditar preços e sufocar a inovação. Ele operava em um mundo de acordos de bastidores, onde os interesses de um pequeno clube de financistas de Wall Street se sobrepunham aos interesses do público em geral. A estabilidade que ele oferecia vinha com o preço do controle. Ao salvar a América, ele também a tornou sua refém. A desconfiança profunda que muitos americanos ainda hoje têm de Wall Street e do poder financeiro concentrado é uma parte direta do legado de J.P. Morgan e dos barões de sua época. O nome Morgan sobrevive até hoje. A J.P. Morgan e companhia se fundiu com o Chase Manhattan Bank para formar o J.P. Morgan Chase, um dos maiores e mais influentes bancos do mundo. O banco de investimento que ele criou, Morgan Stanley, também é um pilar do sistema financeiro global. O império que ele construiu se adaptou e evoluiu, mas a questão central que sua carreira levantou permanece tão relevante como sempre. Qual é o papel apropriado do poder financeiro em uma sociedade democrática?
onde traçamos a linha entre a ambição que impulsiona o progresso e a ganância que ameaça a estabilidade e a justiça. A história de J. P. Morgan é mais do que a biografia de um homem. É a história do nascimento da América corporativa moderna. É um conto de advertência sobre os perigos do poder não controlado, seja ele público ou privado. Mostra como, na ausência de instituições fortes, indivíduos extraordinários podem preencher o vácuo, para melhor ou para pior. Ele salvou o capitalismo de si mesmo, mas, ao fazê-lo, revelou suas falhas mais profundas. A sombra de J. P. Morgan, o banqueiro que agiu como rei, ainda paira sobre o nosso mundo, nos lembrando constantemente da tensão eterna entre a busca do lucro e o bem-estar da sociedade. Então, qual é a lição final? J. P. Morgan nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Às vezes, a linha entre um salvador e um mestre é perigosamente tênue. Sua vida demonstra que um poder financeiro imenso pode, de fato, resgatar um sistema à beira do colapso. Mas também prova que essa mesma concentração de poder é uma ameaça fundamental a uma sociedade livre. A criação do Federal Reserve foi uma tentativa de resolver esse paradoxo, de institucionalizar o poder de Morgan sem o próprio Morgan. Mas a questão permanece: será que realmente conseguimos? Ou o poder simplesmente mudou de forma, das bibliotecas de banqueiros para as salas de reuniões de fundos de trilhões de dólares e os algoritmos de negociação que hoje governam Wall Street? A pergunta que fica para nós é: J. P. Morgan foi uma anomalia histórica ou um protótipo do tipo de poder que ainda molda nosso mundo hoje? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários.